Olá, uma boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Melhado. Estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho no Lar no canal da CEP. Então eu já peço que vocês nos ajudem a aumentar o alcance desse nosso vídeo. Se puderem deixar um like, fazer um comentário no vídeo, compartilhar. Se não forem ainda inscritos, se inscreverem no canal, porque isso nos ajuda a levar cada vez mais longe essa nossa mensagem. E então vamos começando o Evangelho desta noite com a prece inicial. Mestre Jesus, queridos amigos do Plano Maior, unidos em pensamento para fazer o Evangelho, pedimos a presença da equipe amiga que nos acompanha, nos inspira, pedindo que possamos compreender as lições desta noite, mantê-las vivas no nosso pensamento durante o nosso dia, e vamos pedindo a permissão para iniciar mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Então vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dar de graça o que de graça se recebe. O tópico chama mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, assim como os apóstolos, que também possuíam mediunidade, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos Espíritos, para instruírem os homens, mostrando-lhes o caminho do bem e conduzindo-os à fé. Não receberam a mediunidade para vender as palavras que não lhes pertencem, visto que não são o produto de suas ideias, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que o conhecimento chegue a todos. Ele não quer que o mais pobre fique dele privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber o encorajamento e o testemunho de afeição daqueles por quem eu choro, daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la do objetivo para qual Deus a criou. E aí ele segue dizendo: quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta, sabe que pouca coisa é necessária para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de alguém que os convoque, recompensando-os com algum tipo de pagamento por sessão realizada. O simples bom senso rejeita essa ideia. Também é uma profanação invocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são queridos. Agindo desta forma, até pode-se obter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas? Espíritos inferiores, mentirosos e sem escrúpulos comparecem a esses chamados e estão sempre prontos a responder a tudo que lhes é perguntado, pois não possuem nenhum compromisso com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las com seriedade. Deve também ter o cuidado de certificar-se a respeito das naturezas das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. A primeira condição para se conseguir a boa vontade dos espíritos é a humildade, o devotamento, o desapego
e o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, esse tópico da mediunidade gratuita nos traz uma possibilidade de entender o ambiente em que os espíritos superiores se manifestam, como que eles trazem, como que os médios trazem, através das suas capacidades, né, de se comunicar, de receber as instruções do plano espiritual, essas mensagens para nós. Então ele traz aqui de uma forma muito lógica e coerente a explicação das qualidades do médium. Então ele diz, os médiums atuais recebem de Deus um dom. Esse é o início, né? O princípio da explicação dele. E esse dom é gratuito. Então eles vão ser, através desse dom gratuito, intérpretes dos espíritos para trazerem instrução aos homens e mostrar o bom caminho, conduzir a fé, não é? Eles não receberam essa mediunidade para vender palavras. Então foi uma mediunidade dada de graça, que não é feita para vender palavras. E, além disso, essas palavras não os pertencem. Não são o produto de suas ideias, nem suas pesquisas, nem seus trabalhos pessoais. Por isso ele diz, Deus que quer que o conhecimento chegue a todos, não poderia privar os pobres de receberem essa instrução também. E o que isso quer dizer? Então o trabalho não deve ser feito cobrando nada de ninguém. Assim todos podem ter acesso. Então o pobre não poderia ficar privado dessa revelação do Espiritismo e não poderia ter como desculpa dizer não tenho fé porque não pude pagar para receber os ensinamentos, por exemplo, né? E aí ele segue dizendo que a mediunidade não é um privilégio, ou seja, ela se encontra em todos os lugares. Dos mais ricos aos mais pobres, sempre vai ter a mediunidade se manifestando. Então, ele, nesse primeiro tópico, da mediunidade gratuita, né, nesse primeiro parágrafo aqui, ele exclui a possibilidade de ser pagamento, de ter dinheiro envolvido no acesso a essas revelações. E aí ele mostra, no segundo tópico, as condições em que os espíritos superiores se manifestam. E ele diz o seguinte, os bons espíritos se comunicam mediante algumas condições, e é notável a repulsa que sentem por tudo que é interesse egoísta. E ele diz, se sabe que pouca coisa é necessária para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição de alguém que os convoque, recompensando-os com algum tipo de pagamento por sessão realizada. Então, alguém que cobre para que seja feita uma sessão não vai ter bons espíritos ao seu lado. Por quê? Os espíritos superiores, instruídos, compreendem o item acima, que a revelação precisa ser levada a todos. Se a consulta é cobrada, nem todos terão acesso. E por aí já fica excluída a participação de espíritos superiores nesse tipo de tarefa. E aí ele fala que... E é bem isso, né, que a gente acabou de deduzir. O simples bom senso rejeita essa ideia. Porque o que um espírito superior vai querer com o dinheiro aqui do nosso mundo? Veja, o espiritismo ele mostra a importância do dinheiro, pois o dinheiro movimenta os bens aqui no plano material. Então ele não está dizendo que o dinheiro deve ser completamente rechaçado. Nós precisamos do dinheiro, pois ele é como se fosse um sangue que flui movimentando
as riquezas do nosso corpo, o dinheiro faz isso, tem esse papel aqui no nosso mundo. Mas ele não tem transferência para o plano espiritual, por óbvio, e pelo fato do espiritismo ter que chegar a todos, independente da condição financeira, envolver pagamentos afasta espíritos superiores. E aí ele diz que quem age cobrando por sessões pode até obter manifestações, porque ele tem sim a mediunidade. Mas quem poderá garantir a seriedade delas? Espíritos inferiores, mentirosos e sem escrúpulos que vão receber esse chamado, e não os espíritos superiores. Então ele mostra: quem quer comunicações sérias deve antes de tudo pedi-las com seriedade. Pura e simples lógica. Você quer seriedade, você tem que pedir comunicação com seriedade. Qual o teu objetivo? Você está fazendo de boa vontade? Não está cobrando por isso? Aí a gente tem a direção e a noção da onde quão séria será a comunicação. Deve-se também ter o cuidado de verificar a natureza das ligações com os seres do mundo espiritual. A primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é humildade, devotamento, desapego e desinteresse moral e material. Então essa foi a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, mediunidade gratuita. Vamos seguir para a nossa segunda leitura. Eu vou pegar aqui o Pão Nosso. A lição 86. Intentar e agir. E fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas seja sarado. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Então vamos ver o que Emmanuel traz aqui para nós de lição dentro dessa carta, de Paulo. Ele começa dizendo que o homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideias superiores, inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue às esferas das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia, imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das verdades diretas a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé afastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes dos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor, e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. E é impressionante como uma lição conecta com a outra, né?
abrir aqui no nosso dito ao acaso, né? É claro que sempre tem a inspiração, né, dos espíritos superiores na hora de abrir a lição, e é uma conexão com a anterior, né? Ele fala que nós, quando estamos bem intencionados, vamos refletir, vamos pensar sobre os caminhos que devemos seguir, alimentando ideias superiores e nos inclinando à bondade e à justiça. E aí ele fala que se a gente não partir para a esfera de realização, de ação concreta, reta, essa boa intenção passará sem maior benefício. Ou seja, nós precisamos agir. É bom ter essa intenção positiva, planejar, mas também precisamos agir, porque senão as coisas não se concretizam. É necessário meditar no bem, imprescindível executá-lo. Vamos meditar no bem, como devemos fazer as coisas, mas sair à ação e executá-lo. Então, essa lição mostra que a sequência, né, que nós devemos ter. Ele mostra ali a questão mais específica no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a mediunidade, e ela traz uma sequência, mas ela expande também para questões gerais da nossa vida, não só na mediunidade, né? Ele diz, para encerrar, que nós devemos executar as nossas boas intenções no campo das realidades práticas, porque senão o nosso amor vai ficar órfão de obras. Não adianta eu querer que as coisas melhorem, não adianta eu querer um progresso, uma evolução, sendo que eu fique paralisado, não tenha nenhuma atitude. Assim, eu preciso que a ação se junte ao pensamento e à vontade inicial de fazer o bem. Pois bem, vamos seguindo então. Depois da nossa leitura, vamos fechando os nossos olhos, elevando a nossa mente e vamos fazer as vibrações. Iniciando pelo nosso planeta, rogando a Jesus que nos envolva em muito amor e luz, para que todos nós, encarnados e desencarnados na Terra, sejamos iluminados pelo nosso Mestre. Vamos vibrando pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, por toda a nossa população. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem, por todas as religiões. Vamos vibrando pelo desenvolvimento espiritual da juventude. Vamos vibrando pelas pessoas necessitadas de amparo, pelos doentes, do corpo físico, do espírito, da mente. Que todos eles recebam essa nossa vibração de amor e que o trabalho do plano espiritual, com essas nossas energias, com a tarefa deles, levem o alento, o amparo e a proteção. Vamos vibrando por todos aqueles que desencarnam neste momento, que Jesus ilumine-os e os conduza de volta ao plano espiritual, vibrando também por aqueles que retomam a experiência na carne, que estão reencarnando, todos sejam iluminados, amparados e sejam bem-sucedidos em suas tarefas. Vamos vibrando pela nossa casa, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, e pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos receber o passe espiritual da equipe neste momento onde nos encontramos, ajudando-nos a manter vivas as lições do Evangelho e nos iluminando na nossa estrada sempre. Vamos
deixando uma vibração em aberto entregue nas mãos da equipe do plano espiritual, para que ela seja utilizada conforme a programação da própria equipe. E assim vamos encerrando o nosso Evangelho da noite, agradecendo ao nosso Pai de amor por mais um Evangelho feito, agradecendo a Jesus por podermos estudar as suas lições e pedindo o auxílio ao nosso mentor para manter essas lições em nossas mentes, para alinharmos a nossa conduta com o que aqui aprendemos e nos prontificando a fazer a nossa parte, agindo conforme a lição do Pão Nosso nos disse. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado a todos por terem nos acompanhado mais uma vez. Que assim seja. Uma boa noite.